Por isso que o Rio de Janeiro hoje é um dos estados mais violentos com relação à criança e adolescente. Por isso que o Brasil hoje é perigoso ser criança no Brasil. Porque quem tá matando nossas crianças é esse judiciário. Esse judiciário como essa juíza que dá esse tipo de decisão. As nossas crianças estão perdendo as nossas vidas, não é só porque tem leis. A gente é um país que tem muita lei e leis boas, como a lei em Riborel, mas o problema é quem tá aplicando nossas leis e nós vimos ali. Depois de 11 dias, terminou o julgamento sobre a morte de Henri Borel no Rio. O padrasto Jairo Souza Santos Júnior foi condenado a 43 anos de prisão por homicídio qualificado e tortura. A mãe do menino, Monique Medeiros, recebeu perdão judicial e foi solta. A professora Monique Medeiros deixou o presídio em Bangu, na zona oeste do Rio, no início da tarde. Durante 11 dias, a imprensa acompanhou o júri mais longo no Rio de Janeiro desde 2008. Sem imagens, a portas fechadas. Segundo a acusação, o menino Henri Borel, de 4 anos, foi e morto pelo padrasto, o ex-vereador Jair de Souza Santos Júnior, o Jairinho. Monique, a mãe, foi acusada pela morte e tortura de Henri por omissão. Após receber o perdão judicial, Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, foi solta na tarde desta quinta-feira. Monique estava presa no Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-vereador do Rio, doutor Jairinho, foi condenado pelo assassinato do enteado dele, como a gente mostra agora os detalhes da reportagem. Era por volta de 1h40 da madrugada quando a juíza Elizabeth Machado Louro leu a sentença. O padrasto de Henri, o ex-vereador Jairo Santos Silva Júnior, foi condenado a mais de 43 anos de prisão por homicídio qualificado, além de tortura e coação. Ele ainda vai ter que pagar R$400 mil em indenização por danos morais ao pai da criança, Leniel Borel. Ele recebeu com serenidade. Era algo que nós sabíamos que tinha uma predisposição para condenação, porque a opinião pública já estava formada. Ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado. Já a mãe do menino, Monique Medeiros, foi condenada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a juíza decidiu dar o perdão judicial por avaliar que Monique já sofreu um castigo severo demais pela morte do filho. Com isso, Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão diante da tortura. Como já cumpriu o tempo de prisão preventiva, a pena foi considerada encerrada. Durante a leitura, a juíza destacou que Monique foi alvo de uma reação desproporcional da sociedade por ser mulher. Afirmou ainda que ela sofreu uma perseguição implacável durante 5 anos, desde a morte até o julgamento. O pai de Henri ficou indignado com a sentença de Monique. Mataram meu filho pela 3ª vez. Uma decisão de dar 43 anos pro Jairo, falando em homicídio doloso, e na mesma condição, no mesmo espaço, no mesmo lugar, no mesmo apartamento, a mãe que estava lá, e ela vai sair pela porta da frente? Os jurados também condenaram o médico Jefferson Evangelista Correia, assistente técnico da defesa de Jairinho, pelo crime de falsa perícia. O julgamento começou no dia 25 de maio. Ao longo de 10 dias foram ouvidos delegados, médicos legistas, peritos, familiares, babás e os próprios réus. O Ministério Público disse que vai recorrer da sentença de Monique. A Monique, numa primeira quesitação, foi responsável pela morte dolosa do Henri, então ela teria que ser condenada também pela morte dolosa. Henri Borel tinha 4 anos. Morreu no dia 8 de março de 2021. Ele morava com a mãe e com o padrasto. O laudo de necropsia indicou que a criança sofreu 23 ferimentos pelo corpo e a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática. E olha, pessoal, a defesa diz que Monique Medeiros não agrediu o filho e que o maior erro dela foi não conseguir perceber a violência. A nota diz ainda que, abre aspas, nem sempre a vítima consegue identificar imediatamente os sinais da violência a que está submetida. Fecha aspas. 1h da manhã, quinta-feira, depois de uma reunião a portas fechadas com os jurados, a juíza Elizabeth Machado Louro chamou as famílias, o público e a imprensa para acompanharem a leitura da sentença. Monique ouviu a sentença na sala do tribunal.
Jairinho pediu para acompanhar a decisão num corredor. O ex-vereador foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Em função da violência desproporcional utilizada no intercrimes, eivando a conduta de rara e desmesurada covardia contra uma criança de tenra idade, de caráter doce e cordato, ao que indica a instrução probatória, o que mais reforça a hediondez do ato. Jairinho foi condenado também a pagar multa de R$400 mil por danos morais a Leniel Borel, o pai de Henri. Os jurados, 5 homens e 2 mulheres, desclassificaram a acusação contra Monique Medeiros de homicídio doloso para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A juíza concedeu perdão judicial a Monique com base no Código Penal. Não dispõe de elementos seguros que autorizem avaliar negativamente sua personalidade e conduta social. Não posso me furtar a expressar meu pasmo diante da reação desproporcional e desmesurada da sociedade, em geral, em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicídio, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Monique foi condenada por omissão pela tortura sofrida pelo filho e recebeu pena de 1 ano e 4 meses de detenção, já cumprida, e por isso foi solta. O caso chocou o Brasil em março de 2021. O menino foi levado por Jairinho e Monique de madrugada para o hospital, onde chegou morto, segundo o boletim médico. Laudos indicaram várias lesões no corpo de Henri. No julgamento, o perito do IML disse que a morte não era compatível com uma queda da cama, como foi alegado pelo casal. A defesa de Jairinho vai recorrer contra o desfecho do caso. E certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios. O pai de Henri lamentou o perdão concedido a Monique. Eu venho aqui como pai, após mais de 5 anos, vivendo a maior dor que um ser humano pode passar, que é perder um filho. Quem estava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. Já a defesa de Monique ficou satisfeita com o resultado. A resposta dos jurados é o que a sociedade precisava. E eu disse isso a eles, que eles tinham a oportunidade de mostrar com clareza à sociedade que de fato não houve omissão por parte da Monique. O Ministério Público afirma que houve um erro durante a votação dos quesitos pelo Tribunal do Júri e diz que vai contestar a sentença de Monique. Jairinho já voltou para o presídio de Bangu, onde cumpre a pena. Eu acordei hoje, gente. Quando eu li essa notícia, eu vi, gente, eu não acredito. Que país é esse que eu estou vivendo? Hoje, foram 10 dias, se eu não me engano, de julgamento do caso Henri Borel. O Jairinho, aqui o casal que foi levado a julgamento, acusado pela morte do menino, filho da Monique, enteado do Jairo. Eles passaram por um julgamento e nessa madrugada, início da manhã, veio a decisão do Tribunal do Júri, do segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O Jairo foi condenado, mas a Monique, gente, ela recebeu perdão judicial. Eu não acreditei no que eu li, porque a juíza ainda disse o seguinte, que essa mulher foi vítima de uma... Violência de gênero. Não, nem só isso. Foi vítima de um pré-julgamento da sociedade. O Tribunal do Júri mudou a tipificação do... Aí o momento em que ela saiu da delegacia, hein? Da penitenciária. Sendo levada pelos advogados e por parentes para a casa onde ela está, e a expectativa é que ela receba a nossa equipe. Eu vou deixar os nossos microfones abertos para ouvir dela, inclusive. Ah, Dionísio, mas você está fazendo um julgamento de valor porque o Tribunal do Júri entendeu isso ou aquilo. Ok. Eu não vi as provas que foram apresentadas. Mas era o filho dela, gente.
que vivia sessões de tortura dentro de casa. E vale lembrar que nós mostramos aqui, inclusive, mensagens da babá dessa criança para essa mãe, dizendo cenas que aconteciam, como, por exemplo, o menino trancado dentro do quarto com o padrasto, sai desse quarto com dor de cabeça, com fraqueza nas pernas, com marcas pelo corpo. Uma criança foi levada para a unidade de saúde, ele caiu, não. Os médicos olharam e disseram, não, tem coisa errada aqui, esse menino foi agredido, foi vítima de violência. Só que o segundo tribunal do júri do Rio de Janeiro, trocou a acusação de Monique de homicídio doloso, que é aquele que tem a intenção de matar, por omissão. Homicídio culposo por omissão diante da tortura que o menino Henri Borel sofreu. Pelo crime de omissão, se eu não me engano, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto. Já o ex-vereador Jairinho foi condenado a mais de 43 anos de prisão. Ô Dionísio, por que ela foi solta? Na cabeça da juíza que recebeu esse caso e que julgou esse caso, gente, ela não estava presa? Ela já cumpriu o tempo de prisão dela, agora volta para casa. A história com mais detalhes vem pro Cidade. Solta aí. Jairo Souza Santos Júnior foi condenado por homicídio duplamente qualificado e por tortura contra Henri Borel. Ele ainda terá que pagar uma indenização a Leniel Borel, o pai do menino, estipulada em R$400 mil. Monique Medeiros foi sentenciada por omissão, a pena de 1 ano e 4 meses. O júri ainda entendeu que houve apenas negligência, desclassificando o crime de homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, para homicídio culposo. Mas como ela já permaneceu mais tempo na cadeia com a prisão preventiva, a pena foi considerada cumprida. Falei aqui da última vez, poucos meses atrás, que considerava que aquela decisão desta mesma juíza era uma segunda morte para o meu filho. E agora venho para vocês falar que me mataram meu filho pela 3ª vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henri. O Henri, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. O julgamento do caso Henri Borel já é considerado o mais longo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo contava com cerca de 20 mil páginas. O conselho de sentença foi formado por 7 jurados. Eram 5 homens e 2 mulheres. Monique e Jairinho já estavam presos desde 2021, quando aconteceu o crime. Eles alegavam que Henri caiu da cama durante um acidente doméstico, mas o laudo identificou 23 lesões espalhadas pelo corpo. Segundo o Instituto Médico Legal, a causa da morte foi hemorragia interna por dilaceração do fígado. Monique não poderia ter um destino melhor. Essa história não poderia ter sido escrita de outra maneira. Um julgamento moral, sem prova alguma, realizado na sua maioria por homens. Eu não tenho a menor dúvida de que vamos anular essa decisão no TJ e Monique será submetida a um novo conselho de sentença. Eu não estava dentro daquele apartamento. Quem estava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. E aí, nós vemos uma decisão de dar 43 anos para o Jairo, falando em homicídio doloso, e ela vai sair pela porta da frente. Esse caso não é mais sobre condenação. Esse caso não é mais só sobre o Henri. É a resposta de uma sociedade para crimes com relação a crianças. Ou seja, o pai está dizendo que pode servir como base, inclusive, com risco de jurisprudência em outros casos semelhantes. É isso. Eu conversei com o advogado, o Cristiano Medina, é muito meu amigo. Ele me ligou, conversou várias vezes comigo sobre o caso. A gente teve tomando um café e ele falou o seguinte, ele falou, Altair, isso é uma aberração jurídica.
que está acontecendo é uma aberração jurídica, e ele falou para mim, confidencializou, que iria buscar o Tribunal de Justiça novamente, entendeu? Ia procurar o TJ, ele disse, olha, a gente não pode mais aceitar isso. Ela sabia, ela era conivente, mas a gente tem que respeitar a decisão da Justiça, a juíza tomou a decisão, mas a gente entende também que a defesa tem todo o direito e que cabe recurso, ele vai buscar esse recurso. E a Giovana Faria, gente, ela continua em frente à penitenciária em Bangu, onde a Monique estava presa, e tem mais detalhes pra gente. Giovana, é contigo, minha amiga. Oi, Dionísio. Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, de 4 anos, que foi assassinado em março de 2021, deixou aqui a penitenciária que fica em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O irmão dela foi a pessoa que veio até aqui e buscou Monique Medeiros. Ela saiu pelo aquele portão. A imprensa ficava bem aqui, bem mais para trás. Não foi permitido a aproximação da imprensa, então, perto desse carro. O carro do irmão dela foi até aquele portão e ela saiu com um casaco no rosto. Então, em nenhum momento Monique Medeiros se aproximou para falar com a imprensa, nem nada do tipo. A gente lembra que ela recebeu esse alvará de soltura depois de um longo julgamento. Foram 10 dias de julgamento, inclusive o mais longo do Tribunal de Justiça do Rio desde 2008. A gente conseguiu acompanhar o depoimento de 22 testemunhas, além também do interrogatório tanto de Monique Medeiros como do ex-vereador Jairinho, ele que foi condenado a quase 44 anos de prisão. Monique Medeiros recebeu o perdão judicial por parte do Tribunal de Justiça depois desse júri popular. O que foi entendido é que ela não teria cometido um homicídio doloso, quando se há essa intenção de matar, ou pelo menos se assume o risco de matar. O que ficou entendido ao longo todo esse julgamento é que ela não teria noção do que acontecia entre Henri Borel e o ex-vereador Jairinho. Então, ela foi, condenada por homicídio culposo, quando não há essa intenção, isso por omissão. Mas, ao mesmo tempo, ela recebeu esse perdão judicial. O que a juíza Elizabeth Louro pontuou é que teria sido um julgamento da sociedade de forma desproporcional ao longo desses últimos 5 anos, com base em diferença de gênero. Ela chegou, inclusive, a dizer que se fosse um pai no lugar da mãe, ela nem estaria sendo julgada em todo esse processo. Além disso, ela também foi condenada por tortura, novamente por negligência. Negligência é essa tortura. Por isso, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses, mas a Justiça do Rio entendeu que, como ela já estava presa nesses últimos 5 anos, ela já teria cumprido essa pena, e por isso que a gente teve hoje a soltura de Monique Medeiros, que preferiu não falar com a imprensa. Volto com você, Dionísio. Eu vou deixar os microfones do nosso Cidade Alerta abertos. Obrigado, viu, Giovana? Deixar os microfones abertos para Monique se pronunciar se ela quiser, mas eu vou só contestar um pouco a juíza. Eu sei que ela entendeu o processo inteiro, mais de 20 mil páginas, mas, doutora, a gente mostra todo dia aqui no Cidade Alerta casais que cometem crimes contra crianças. E nós cobramos que os dois sejam punidos diante do que aconteceu. Ninguém nunca aqui fez distinção se é pai ou se é mãe. Cumpriu, estava envolvido na morte da criança, tem que pagar. E outra coisa, ao longo da investigação vi tanta mensagem de babá, de não sei quem avisando. Vamos aguardar agora, saber o que é que a justiça vai entender para os próximos passos, porque cabe recurso. Será que uma mãe não sabia que o filho estava sendo torturado? Chama de progenitora. Por que não mãe? Porque mãe defende, mãe protege, mãe está ao lado. Mãe coloca o filho na frente de tudo mais, na frente inclusive do próprio bem-estar. E não foi o que aconteceu. A Monique foi condenada, ela foi considerada responsável e culpada por homicídio culposo, por negligência, que tem uma pena mínima de 1 a 3 anos de cadeia, e por tortura por omissão, que significa que ela também não fez o que deveria ter feito para proteger o Henri, e a pena para esse crime é de 1 a 4 anos. Aí a juíza entendeu por bem o perdão judicial para Monique. Se eu aqui, Leniel, estou revoltado, eu cheguei um pouco mais tarde hoje, fui treinar, e quando eu cheguei na redação eu não sabia do resultado. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar, e o resultado, tem resultado do julgamento?
Aí me disseram perdão judicial. Eu falei, não é possível. Como assim perdão judicial? Isso em algum crime e no outro ela foi condenada? Não. Perdão judicial significa soltura imediata. Está aí a imagem da Monique deixando o tribunal e voltando para a casa dela, para a vida dela com toda a tranquilidade. E eu imagino, o Leniel, e da mesma forma como eu falei para a Jéssica, eu só posso imaginar, porque a dor e a revolta que você está sentindo, eu acho que ninguém vai poder sentir. Eu não sei se eu tenho coragem de te desejar boa tarde agora, meu caro. O Marco Sadoc, que acompanha esse caso desde o princípio, está ao seu lado. Acho que é a melhor pessoa para fazer essa entrevista num momento que a gente fica profundamente decepcionado com a nossa justiça. Sadoc, Leniel, fica à vontade, Sadoc. Oi, Lucas, todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente, então Leniel, pai do Henri, mais uma vez atendendo o Brasil Urgente ao vivo. Eu vou começar com a pergunta que todo mundo está fazendo, inclusive a gente vem conversando sobre isso. Recurso que pode ser feito em relação a Monique Medeiros, já que Jairinho teve uma condenação de 44 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e também outros 2 crimes, mas principalmente homicídio. Já a Monique já está fora da cadeia 12 horas depois desse julgamento, da sentença sair. Leniel, o que fazer a partir de agora? A gente achou que seria o início do fim, mas continua essa luta. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Urgente. Obrigado ao Lucas, obrigado a todos do Brasil Urgente, da Band, que me acompanha. São 5 anos lutando por justiça e chegar até aqui e uma sensação de quase morrer, né, na praia. De um pai que luta todo dia, lutando por justiça pelo filho, querendo buscar a verdade real. Vimos aí 11 dias, um dos júris mais longínquos, né, do Rio de Janeiro, o mais longo da história, com muita materialidade, desde a fase de inquérito policial, das audiências de instrução, e agora, né, que vimos no final estratégias de defesa que culminam nesse final terrível, né, esse absurdo. Mas o que mais me machuca como pai, eu saio daquele tribunal, né, hoje de madrugada, e considero que mataram meu filho novamente. Não é só ter leis no nosso país, é quem está aplicando as nossas leis. Falei, nós vamos recorrer, tanto o Ministério Público já foi um pedido nosso, pedido meu, mas o promotor entendeu que ali precisa se recorrer, porque o que vimos ali é um grande absurdo. O Jairo e Monique já tinham sido condenados no mesmo crime, no homicídio doloso. E a juíza foi lá e requisitou novamente, começou a falar, contar novamente e direcionando ali os jurados para aquele caminho do homicídio culposo. Mas até ali tudo bem, né? Vamos lá, foi condenada no homicídio culposo. E vimos essa grande aberração jurídica. Talvez uma das maiores aberrações jurídicas da história, após Barrabás, que no dia de hoje, né, Corpus Christi, né, Barrabás, absolveram Barrabás e condenaram Jesus. Depois agora a Monique, uma mãe que no mínimo deveria proteger, respeitar, que no mínimo ela foi omissa, porque vivemos 11 dias de júri, vivemos toda essa fase de 5 anos do processo, até hoje ambos não falaram o que aconteceu. Jairo nega a materialidade, nega até hoje, negou até o último minuto. Monique fala que estava dormindo, só nos últimos dias, né? No último dia ela fala que foi Jairo, mas ela nega ali que sabia da dinâmica e o que aconteceu. E nós provamos, a acusação mostrou, o Ministério Público mostrou, Monique estava acordada no apartamento, foram quase 150 passos, o Jairo 300 passos naquele intervalo que a perícia fala que o Henri foi morto. Entre 11h30 da noite e mais ou menos 3 horas da manhã. Neste intervalo, os dois estavam acordados. Só que eles não falaram. Aí a juíza dá perdão judicial para quem deveria proteger. O Henri só está morto hoje por causa da Monique. Monique, ela é pior do que o Jairo. Uma das condenações que ela teve é na tortura, que ela sabia. Que revelamos ali 3 cenários de tortura, mas outros cenários foram do dia 17 de janeiro, o Henri falar de abraço forte.
A Monique falou sobre isso, a agressão, a alusão do Henri, abraço forte. Eles falaram em bandas. Depois, em quarta-feira, antes do meu filho falecer, eu ligo pra ele, ele fala do lado da avó e da babá que o tio agrediu, falou pra psicóloga naquele dia. Eu tô falando de 5 cenários de agressões, fora as agressões que ela relata. Novembro, ela já estava sendo agredida junto com o filho dela, na mesma casa que o filho dela estava. Então, assim, o que estarrece, não só a mim como pai, mas o Brasil inteiro está revoltado com isso, é porque misoginia, claro, acho que toda mulher brasileira precisa ter mecanismo de proteção, as mulheres que sofrem, que são vítimas, mas no caso de Monique era mãe. E como mãe, ela deveria proteger o filho dela. E ela não protegeu. E aí, agora ela sair pela porta da frente, eu considero que mataram o Henri e estão matando outras crianças. Porque os agressores, como Monique, como Jairo, estão vendo esse tipo de pronúncia, de denúncia e depois agora de condenação. Então, por isso que o Rio de Janeiro hoje é um dos estados mais violentos com relação à criança e adolescente. Por isso que o Brasil hoje é perigoso ser criança no Brasil. Porque quem está matando nossas crianças é esse judiciário. Esse judiciário como essa juíza que dá esse tipo de decisão. As nossas crianças estão perdendo as nossas vidas, não é só porque tem leis. A gente é um país que tem muita leis e leis boas, como a lei em Henri Borel, mas o problema é quem está aplicando as nossas leis e nós vimos ali.